Bom dia, boa tarde, boa noite. Iniciando nosso estudo do Grupo Espírita Alta de Souza, intitulado Vivendo com Jesus. E hoje vamos estudar o capítulo Sementeira de Testemunhos. Esse estudo é patrocinado pelo Grupo Espírita Alta de Souza, que fica na rua João Cândido Brasil, número 335, Maracanã, Rio de Janeiro. Temos estudos presenciais toda segunda-feira às 15 horas, toda quarta-feira às 18h15, 19 horas e 20 horas, e toda sexta-feira às 20 horas. E vamos começar nosso estudo com uma leitura inicial intitulada, baseada no livro Vida Feliz, capítulo 119. Seja sábio investindo no futuro. O que ora te acontece resulta do passado que não podes remediar. Mas aquilo que irá suceder depende do que realizes a partir de hoje. Enquanto recolhes efeitos de ações passadas, estás atuando para consequências futuras. Conforme semeares, assim colherás. A tua fatalidade é o bem. Como atingi-lo será opção tua, mediante ação rápida ou retardada e contramarchas. Ninguém está fadado ao sofrimento. Ele é o resultado da escolha errada. Investe no amanhã e serás feliz desde hoje. Vamos iniciar com uma pequena prece. Pai querido, Mestre amado, Senhor Jesus, muito vos agradecemos pela oportunidade de estarmos realizando aqui esse estudo. Que tuas bênçãos nos envolvam, nos iluminem, nos conduzam no caminho do bem. Abençoa, Mestre Jesus, a todas as pessoas que ouvirem e compartilharem esse estudo, que possa nascer no coração deles, crescer no coração deles, teus ensinos, e possam se fortalecer sua fé e ser protegidos de todo o mal, inspirados no caminho do bem, da fraternidade e da paz. Então nós vamos estudar o último capítulo do livro Vivendo com Jesus, que é o capítulo 30, Sementeira de Testemunhos. É um livro escrito por Amélia Rodrigues através de Divaldo Franco. Explora episódios da vida de Jesus com foco no ambiente político e social da época, nos ensinos de Jesus diante das demandas do povo, e em conselhos úteis para nós baseados nestes ensinos. O estudo em foco é o capítulo 30, Sementeira de Testemunhos. E começa com uma frase de Lucas, capítulo 8, versículo 8, intitulada: E outra semente caiu em boa terra, e nascida produziu frutos a 100 por 1. As sementes de Jesus, que Jesus havia semeado sementes de amor no coração dos discípulos. E estas sementes era do tipo que nasceu em boa terra, que caiu em boa terra, e se transformaram em árvores generosas, com frondes protetoras, conseguindo produzir milhares de outras tantas, que se multiplicariam ao infinito na sucessão do tempo. Sim, procuremos ler o livro Há 2000 anos, Paulo Estevão e vários outros livros, e iremos ver como os discípulos espalharam a mensagem de Jesus. Este capítulo do livro Vivendo com Jesus, ele acontece após o mestre ter retornado à espiritualidade, deixando os companheiros equipados para os enfrentamentos, para os desafios que teriam pela frente. E todos eles se desincumbiram de seu ministério com
com uma inigualável grandeza moral, dando testemunhos que permaneceriam como símbolos de fidelidade e lições permanentes de amor. No entanto, todos eles passaram por provações difíceis, perseguidos pelos que não entendiam a sublime mensagem de Jesus. E sabiam que o único que não foi martirizado foi João, mas que mesmo assim foi perseguido e preso algumas vezes, e foi inclusive torturado. O evangelho na época se espalhava pelo mundo, que permanecia sob a dominação tiranizante do Império Romano. Sim, o Império Romano era uma ditadura, comparável às piores ditaduras do século XX, que ditava as diretrizes cruéis para submeter os vencidos pelas suas legiões. Pulsava nos sentimentos dos oprimidos o anseio de liberdade. As pessoas queriam liberdade, mas não tinham. Ao perceber que podiam ter a liberdade de consciência, eles ouviam as narrativas do Evangelho e do reino que Jesus veio implantar na terra, e todos se entregavam com ardor aos ensinos de Jesus. Os discípulos que espalhavam essas lindas mensagens eram perseguidos, presos e submetidos a julgamentos absurdos e condenados. Interessante notar, pesquisem na história e verão que todos, praticamente todos, com exceção de um que outro, eles acabaram sendo condenados à morte já em idade mais ou menos avançada. Ou seja, a espiritualidade os protegeu para que pudessem semear a boa semente. E aqui Amélia Rodrigues chama a atenção para a história de Felipe, que foi pregar na Frígia. Ele tinha uma palavra ardente, que era portadora de verdade, e incomodava os pigmeus governamentais, que passaram a considerá-lo como um criminoso comum e audacioso, que desacatava as autoridades. As autoridades não queriam que ele pregasse a mensagem de Jesus. E a mensagem de Jesus nunca combateu nenhum império. Tanto que quando perguntaram a Jesus sobre se era lícito pagar imposto, Jesus pediu para mostrarem uma moeda. Ele perguntou de quem era o retrato que estava na moeda e dissera, de César. E aí Jesus disse, portanto, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, ficaram sem argumentos. E era o que os discípulos pregavam. Em nenhum momento combateram ninguém. Eles ensinavam a reforma interior, a pessoa a ter fé, a pessoa a não fazer ao outro o que não gostaria que lhes fizesse, a pessoa a só fazer ao outro o que gostaria que lhes fizesse, a perdoar 70 vezes, 7 vezes, a semear as mensagens das bem-aventuranças que acendiam esperança nos corações. E acabou sendo condenado igual Jesus, a uma cruz. Mas tendo aprendido com Jesus o significado profundo do amor, nada lhe diminuiu o estoicismo nem a abnegação. Estoicismo é resistência à dor e às perseguições, resistência a ambientes ásperos. E Amélia Rodrigues finaliza alertando que aqueles eram dias de testemunhos, quando o sangue dos mártires fecundou a terra, para que medrassem em abundância as sementes de luz que Jesus ofereceu aos discípulos para espalhar no mundo. Ou seja, eram dias de testemunhos difíceis.
A luz se derramava com intensidade em toda parte. Porém, em todo lugar, Jesus era odiado porque libertava as vidas das algemas da ignorância e do poder dos maus. Ainda hoje, de alguma forma, a fidelidade a Jesus é vista como comportamento patológico, alienação, covardia moral. Não falta quem critique, quem resolve seguir os ensinos de Jesus. É só olhar ao nosso redor. O testemunho de qualquer natureza, mesmo aqueles testemunhos interiores, silenciosos, são a condecoração de quem ama Jesus e resolveu por servi-lo. Portanto, que nesse Natal os ensinos de Jesus frutifiquem em nosso coração, se transformem em testemunho de bondade, de dedicação, de fraternidade, de gentileza e de amor. Que as bênçãos de Jesus envolvam a todos nós e assim passemos a nossa prece final. Pai querido, Senhor Jesus, amigos espirituais, rogamos vossas bênçãos sobre todos nós, em especial sobre todas as pessoas que ouvirem este pequeno estudo online, que teu amor frutifique em seus corações, que teus ensinos cresçam e se multipliquem, transformando-se em bons testemunhos que ajudem a transformar para melhor as pessoas ao seu redor. Assim sendo, Senhor Jesus, em teu nome, de Alta de Souza, da equipe espiritual desta casa, encerramos nosso pequeno estudo. Assim seja.